Capítulo 4. Kiron insistira para que conversássemos sobre o assunto de manhã, o que era quase como dizer: ei, sua vida está correndo perigo. Durma bem. Foi difícil adormecer, mas, quando finalmente consegui, sonhei com uma prisão. Vi um garoto de túnica grega e sandálias, sozinho, agachado em uma imensa sala de pedra. O teto era aberto para o céu noturno, mas as paredes tinham 6 metros de altura e eram de mármore polido, completamente lisas. Espalhados pela sala viam-se caixotes de madeira. Alguns estavam quebrados e virados, como se tivessem sido atirados ali. Ferramentas de bronze derramavam-se de um deles, um compasso, um serrote e um punhado de outras que eu não reconhecia. O menino se encolhia em um canto, tremendo de frio, ou, talvez, de medo. Estava respingado de lama. Suas pernas, seus braços e seu rosto estavam arranhados, como se ele tivesse sido arrastado até ali com os caixotes. Então as portas duplas de carvalho gemeram, abrindo-se. 2 guardas em armaduras de bronze entraram marchando, segurando um senhor idoso entre eles. Atiraram-no ao chão e ele ficou ali encolhido, como uma pilha de quinquilharia. Pai! O garoto correu até ele. A túnica do homem estava em farrapos. O cabelo era riscado de cinza, e a barba, longa e frisada. O nariz estava quebrado. Os lábios, ensanguentados. O garoto tomou a cabeça do idoso nos braços. O que fizeram com o senhor? Então gritou para os guardas: e eu vou matar vocês. Não haverá morte alguma hoje, disse uma voz. Os guardas deram um passo para o lado. De trás deles surgiu um homem alto de túnica branca, com um fino aro de ouro na cabeça. Sua barba tinha a forma da ponta de uma lança. Seus olhos brilhavam cruelmente. Você ajudou o ateniense a matar meu minotauro, Dédalo. Fez minha própria filha voltar-se contra mim. Fostes vós que fizestes isso, vossa majestade, grunhiu o senhor. Um guarda plantou um chute nas costelas do velho, que gemeu em agonia. Pare! Gritou o garoto. Você ama tanto seu labirinto, disse o rei. Então decidi deixá-lo ficar aqui. Esta será sua oficina. Construa novas maravilhas para mim. Divirta-me. Todo labirinto precisa de um monstro. Você será o meu. Não tenho medo de vós, gemeu o idoso. O rei sorriu friamente e fixou os olhos no menino. Mas um homem ama seu filho, não é? Contrarie-me, velho, e da próxima vez que meus guardas infligirem um castigo será nele. O rei deixou a sala com os guardas, e as portas se fecharam ruidosamente, deixando o garoto e o pai sozinhos na escuridão. O que vamos fazer? Choramingou o menino. Pai, eles vão matá-lo. O senhor engoliu com dificuldade. Tentou sorrir, mas a visão daquela boca ensanguentada era horripilante. Tenha coragem, meu filho. Ele ergueu os olhos para as estrelas. Eu vou encontrar uma saída. Uma barra baixou sobre as portas com um bum funesto, e eu acordei ensopado de suor frio. Ainda me senti abalado na manhã seguinte, quando Kiron convocou um conselho de guerra. Nós nos reunimos na arena de esgrima, o que me pareceu muito estranho, tentar discutir o destino do acampamento enquanto a senhora Oleária mastigava um iaque de borracha cor-de-rosa, em tamanho natural, que emitia guinchos. Kiron e Quintus estavam na frente, ao lado da estante de armas. Clarice e Annabeth sentavam-se lado a lado e conduziram o relato dos fatos. Tyson e Grover sentaram-se o mais longe possível um do outro. Também presentes em torno da mesa, em Juniper, a ninfa das árvores, Silena Beauregard, Travis e Connor Sol, Beckendor, Lee Fletcher, e até mesmo Argus, nosso chefe de segurança com uma centena de olhos. Isso me fez ver a gravidade da situação. Argus raramente aparece, a menos que algo muito importante esteja acontecendo. Durante todo o tempo em que Annabeth falou, ele manteve os 100 olhos azuis voltados para ela com tamanha intensidade que todo o corpo dele ficou rígido de tensão. Luke devia saber da entrada para o labirinto, disse Annabeth. Ele sabia tudo sobre o acampamento. Achei ter percebido um certo orgulho em sua voz, como se ela ainda respeitasse o cara, por mais maligno que ele fosse. Juniper pigarreou. Era isso que eu estava tentando lhes dizer ontem à noite. A entrada da caverna está ali há muito tempo. Luke costumava usá-la. Silena Beauregard franziu a testa. Você sabia sobre a entrada do labirinto e não disse nada? O rosto de Juniper ficou verde. Eu não sabia que era importante. Para mim, era só uma caverna.
Não gosto de cavernas velhas e nojentas. Ela tem bom gosto, observou Grover. Eu só prestei atenção, bem, porque era Luke. Ela ficou um pouco mais verde. Esqueçam o que eu disse sobre bom gosto, bufou Grover. Interessante. Quintus lustrava a espada enquanto falava. E você acredita que esse rapaz, Luke, ousaria usar o labirinto como uma rota de invasão? Seguramente, afirmou Clarice. Se ele pudesse introduzir um exército de monstros no acampamento meio-sangue fazendo-os simplesmente surgir no meio do bosque, sem ter de se preocupar com nossos limites mágicos, nós não teríamos a menor chance. Ele poderia nos liquidar facilmente. Deve estar planejando isso há meses. Ele tem enviado exploradores ao labirinto, informou Annabeth. Sabemos por quê, ou porque encontramos um. Chris Rodrigues, disse Kiron, e lançou um olhar expressivo a Quintus. Ah! Replicou Quintus. Aquele no... Sim. Entendi. Aquele no quê? Perguntei. Clarice me fuzilou com o olhar. A questão é que Luke vem procurando uma forma de navegar o labirinto. Ele está procurando a oficina de Dédalo. Lembrei-me de meu sonho na noite anterior, o idoso ensanguentado na túnica em farrapos. O cara que criou o labirinto. É, disse Annabeth. O maior dos arquitetos, o maior inventor de todos os tempos. Se as lendas forem verdadeiras, essa oficina fica no centro do labirinto. Ele era o único que sabia se orientar perfeitamente no emaranhado de caminhos. Se Luke conseguisse encontrar a oficina e convencer Dédalo a ajudá-lo, não precisaria andar às tontas procurando passagens ou arriscar perder seu exército nas armadilhas do labirinto. Ele poderia ir para qualquer lugar que desejasse, com rapidez e segurança. Primeiro, para o acampamento meio-sangue, para nos liquidar. Depois, para o Olimpo. A arena ficou em silêncio, exceto pelo iaque de brinquedo da senhora Oleari sendo estripado em Skip. Skip. Finalmente Beckendor pousou a imensa mão sobre a mesa. Esperem um pouco. Annabeth, você disse convencer Dédalo? Dédalo não está morto? Eu esperaria que sim. Quintus grunhiu. Ele viveu há quanto tempo? Uns 3.000 anos? E, mesmo que estivesse vivo, as histórias antigas não contam que ele fugiu do labirinto? Kiron, inquieto, apoiava-se ora nos cascos ora nos outros. Esse é o problema, meu caro Quintus. Ninguém sabe. Existem boatos, bem, existem muitas fofocas inquietantes sobre Dédalo, mas uma delas é que ele tornou a desaparecer no labirinto no fim de sua vida. Ele pode, sim, estar lá embaixo ainda. Pensei no senhor em meu sonho. Ele parecia tão frágil que era difícil acreditar que tivesse durado mais uma semana, quanto mais 3.000 anos. Precisamos entrar lá, anunciou Annabeth. Temos de achar a oficina antes de Luke. Se Dédalo estiver vivo, nós o convenceremos a nos ajudar, não a Luke. Se o fio de Ariadne ainda existe, precisamos nos certificar de que ele nunca caia nas mãos de Luke. Espere um segundo, eu disse. Se estamos preocupados com um ataque, por que simplesmente não destruímos a entrada? Vedamos o túnel? Grande ideia! E exclamou Grover. Vou buscar a dinamite. Não é tão fácil assim, estúpido, grunhiu Clarice. Tentamos isso na entrada que encontramos em Fênix. Não deu certo. A Annabeth assentiu. O labirinto tem uma arquitetura mágica, Percy. Seria preciso uma força imensa para selar uma única de suas entradas. Em Fênix, Clarice demoliu um prédio inteiro com uma imensa bola de ferro, e a entrada deslocou-se apenas alguns metros. O melhor que podemos fazer é evitar que Luke aprenda a se orientar no labirinto. Poderíamos lutar, disse-lhe Fletcher. Agora sabemos onde é a entrada. Podemos criar uma linha defensiva e esperar por eles. Se um exército tentar passar, vai nos encontrar esperando com nossos arcos. Certamente vamos erguer defesas, concordou Kiron. Mas temo que Clarice esteja certa. Os limites mágicos mantiveram este acampamento em segurança por centenas de anos. Se Luke conseguir colocar um grande exército de monstros no centro do acampamento, evitando nossas fronteiras, talvez não tenhamos força para vencê-los. Ninguém parecia muito contente com essa notícia. Kiron, em geral, tentava ser otimista e positivo. Se ele estava prevendo que não poderíamos refrear um ataque, isso não era nada bom. Precisamos chegar à oficina de Dédalo primeiro, insistiu Annabeth.
Encontrar o fio de Ariadne e impedir Luke de usá-lo. Mas, se ninguém consegue se orientar lá dentro, falei, que chances nós temos? Eu estudo arquitetura há anos, ela disse. Conheço o labirinto de Dédalo melhor que qualquer outra pessoa. De ler sobre ele. Bem, é. Isso não basta. Tem de bastar. Não tem. Você vai me ajudar ou não? Percebi que estavam todos observando a minha Annabeth, como em uma partida de tênis. O iaque berrador da senhora O'Leary começou a emitir iica, enquanto ela lhe arrancava a cabeça de borracha cor-de-rosa. Kiron limpou a garganta com um pigarro. Primeiro, o mais importante. Precisamos de uma missão. Alguém tem de entrar no labirinto, encontrar a oficina de Dédalo e evitar que Luke use esse meio para invadir o acampamento. Todos sabemos quem deve liderar isso, disse Clarice. Annabeth. Houve um murmúrio de concordância. Eu sabia que Annabeth vinha esperando sua própria missão desde que era uma garotinha, mas ela parecia constrangida. Você fez tanto quanto eu, Clarice, replicou. Você também deveria ir. Eu não vou voltar lá dentro. Clarice sacudiu a cabeça. Não me diga que está com medo. Travis só riu. Clarice, amarelando? Clarice se levantou. Pensei que fosse transformar Travis em pó, no entanto ela disse, com a voz trêmula. Você não entende nada, idiota. Eu nunca mais voltarei lá. Nunca. E deixou a arena tempestuosamente. Travis olhou à volta, envergonhado. Eu não queria. Kiron ergueu a mão. A pobrezinha teve um ano difícil. Voltando ao nosso assunto, estamos de acordo que Annabeth deve liderar a missão? Todos assentimos, exceto Quintus. Ele cruzou os braços e olhava fixamente para a mesa, mas eu não tinha certeza se mais alguém havia notado. Muito bem. Kiron voltou-se para Annabeth. Minha querida, é sua vez de visitar o oráculo. Supondo que você retorne inteira, vamos discutir o que fazer em seguida. Esperar Annabeth era mais difícil do que ir pessoalmente visitar o oráculo. Eu já ouvirá suas profecias 2 vezes antes. A primeira fora no sótão poeirento da casa grande, onde o espírito de Delfos estava adormecido no corpo de uma hippie mumificada. Na segunda, o oráculo saíra para uma pequena caminhada pelo bosque. Eu ainda tinha pesadelos com aquilo. Nunca me sentirá ameaçado pela presença do oráculo, mas já tinha ouvido histórias, campistas que enlouqueceram ou que tiveram visões tão reais que morreram de medo. Eu andava de um lado para outro na arena, esperando. Ah, senhora! O'Leary começou seu almoço, 50 quilos de carne moída e vários biscoitos de cachorro do tamanho de uma tampa de lixeira. Imaginei onde Quintus arranjava biscoitos de cachorro daquele tamanho. Eu não conseguia imaginar Quintus simplesmente indo até a seção de animais domésticos e colocando-os no carrinho de compras. Kiron estava concentrado em uma conversa com Quintus e Argus. Parecia-me que discordavam em alguma questão. Quintus sacudia a cabeça o tempo todo. Do outro lado da arena, Tyson e os irmãos Sol apostavam corrida com miniaturas de bigas de bronze que Tyson fizera com sucata de armaduras. Desisti de andar de um lado para outro e deixei a arena. Olhei além dos campos, para a janela do sótão da casa grande, escura e imóvel. Por que Annabeth estava demorando tanto? Eu tinha certeza de que não levará esse tempo todo para obter minha resposta. Percy, sussurrou uma voz feminina. Juniper estava de pé no meio dos arbustos. Era estranho como ela quase ficava invisível quando estava cercada de plantas. Ela fez um sinal insistente para que eu me aproximasse. Você precisa saber, e Luke não foi o único que eu vi nas proximidades da caverna. O que você quer dizer? Ela lançou um olhar na direção da arena. Eu queria falar, mas ele estava lá. Quem? O mestre de esgrima, disse ela. Ele estava bisbilhotando nas pedras. Meu estômago contraiu-se. Quintus. Quando? Não sei. Não presto atenção no tempo. Talvez há uma semana, quando ele chegou aqui. O que ele estava fazendo? Ele entrou? Eu não tenho certeza. Ele é estranho, Percy. Eu nem o vi chegar à clareira. De repente, ele estava ali. Você precisa dizer a Grover que é perigoso demais. Juniper? Chamou Grover da arena. Cadê você? Juniper suspirou. É melhor eu entrar.
Mas lembre-se do que eu disse. Não confie naquele homem. Ela voltou correndo para a arena. Olhei para a casa grande, sentindo-me mais inquieto do que nunca. Se Quintus estivesse tramando algo, eu precisava me aconselhar com Annabeth. Ela deveria saber o que fazer com a notícia de Juniper. Mas onde diabos ela estava? O que quer que estivesse acontecendo com o oráculo, não deveria levar todo esse tempo. Por fim, não pude mais aguentar. Era contra o regulamento, mas ninguém estava vendo. Desci a colina correndo e atravessei os campos. O salão da frente da casa grande estava estranhamente quieto. Eu me acostumara a ver Dioniso perto da lareira, jogando cartas, comendo uvas e importunando os sátiros, mas o Sr. D ainda estava fora. Atravessei o corredor, as tábuas do piso rangendo sob meus pés. Quando cheguei à base da escada, hesitei. 4 andares acima havia um pequeno alçapão que levava ao sótão. Annabeth estava lá em cima, em algum lugar. Parei, em silêncio, e escutei. Mas o que ouvi não era o que eu esperava. Soluços. E vinham de um lugar abaixo de mim. Deslizei sorrateiramente para trás da escada. A porta do porão estava aberta. Eu nem mesmo sabia que a casa grande tinha um porão. Espiei lá dentro e vi, no canto mais remoto, 2 figuras sentadas em meio a caixas empilhadas de ambrosia e de morangos em conserva. Uma era Clarice. A outra era um adolescente de origem hispânica, vestido com uma calça camuflada esfarrapada e camiseta preta suja. O cabelo dele estava seboso e embaraçado. Ele abraçava os próprios ombros e soluçava. Era Chris Rodrigues, o meio-sangue que tinha ido trabalhar para Luke. Está tudo bem, Clarice lhe dizia. Experimente um pouco mais de néctar. Você é uma ilusão, Mary. Chris recuou, encolhendo-se ainda mais no canto. Vá embora. Meu nome não é Mary. A voz de Clarice era gentil, porém muito triste. Nunca pensei que Clarice pudesse falar daquele modo. Meu nome é Clarice. Lembre-se. Por favor. Está escuro. Gritou Chris. Tão escuro. Venha para fora, Clarice tentou persuadi-lo. A luz do sol vai ajudá-lo. 1000 caveiras. A terra continua a curá-lo. Chris, implorou Clarice. Parecia que ela estava à beira das lágrimas. Você precisa melhorar. Por favor. O Sr. D logo estará de volta. Ele é especialista em loucura. Aguente firme. Os olhos de Chris pareciam os de um rato encurralado, ferozes e desesperados. Não tem saída, Mary. Não tem saída. Então ele me vislumbrou e emitiu um som sufocado e aterrorizado. O filho de Poseidon. Ele é horrível. Recuei, torcendo para que Clarice não tivesse me visto. Esperei que ela viesse correndo gritar comigo, mas em vez disso ela continuou falando com Chris naquele tom triste e suplicante, tentando fazê-lo beber o néctar. Talvez ela pensasse que fosse parte da alucinação de Chris, mas um filho de Poseidon? Chris estava olhando para mim, no entanto, porque tive a sensação de que ele não estava falando de mim. E a ternura de Clarice. Nunca tinha me ocorrido que ela pudesse gostar de alguém, mas a maneira como pronunciava o nome de Chris. Ela o conheceu antes de ele mudar de lado. Conhecera-o bem mais do que eu imaginara. E agora ele estava tremendo em um porão escuro, com medo de sair, murmurando sobre alguém chamada Mary. Não era de espantar que Clarice quisesse distância do labirinto. O que havia acontecido com Chris lá dentro? Ouvi um rangido vindo de cima, como o da porta do sótão se abrindo, e corri para a porta da frente. Precisava sair daquela casa. Minha querida, disse Kiron. Você conseguiu. A Annabeth entrou na arena. Sentou-se em um banco de pedra e fitou o chão. E então? Perguntou Quintus. A Annabeth olhou primeiro para mim. Eu não sabia dizer se ela estava tentando me dar um aviso ou se a expressão em seus olhos era de puro medo. Então voltou-se para Quintus. Recebi a profecia. Vou liderar a busca à oficina de Dédalo. Ninguém aplaudiu. Todos nós gostávamos de Annabeth e queríamos que ela tivesse sua missão, mas essa parecia insensatamente perigosa. Depois do que eu vira de Chris Rodrigues, não queria nem pensar em Annabeth descendo aquele estranho labirinto outra vez. Kiron raspou um dos cascos no chão de terra. O que a profecia dizia exatamente, minha querida? As palavras são importantes. Annabeth respirou fundo.
Bem, dizia, descerás na escuridão do labirinto infinito. E esperamos. O morto, o traidor e o perdido reerguidos. Grover animou-se. O perdido. Isso deve se referir a Pan. É maravilhoso. Com o morto e o traidor, acrescentei. Não é tão maravilhoso assim. E? Perguntou Kiron. E o restante? Ascenderás ou cairás pelas mãos do rei espectral, recitou Annabeth, da criança de Atena, a defesa final. Todos se entreolharam desconfortavelmente. Annabeth era uma filha de Atena, e uma última defesa não soava bem. Ou não devemos tirar conclusões precipitadas, disse Silena. Annabeth não é a única filha de Atena, certo? Mas quem é esse rei fantasma? Perguntou Bequendor. Ninguém respondeu. Pensei na mensagem de Íris que eu receberá, em que Nico evocava espíritos. Eu tinha um mau pressentimento de que a profecia estava ligada àquilo. Mais algum verso? Perguntou Kiron. A profecia não parece completa. Annabeth hesitou. Não lembro exatamente. Kiron ergueu uma das sobrancelhas. Annabeth era conhecida por sua memória. Ela nunca se esquecia de nada que ouvisse. Annabeth mudou de posição no banco. Algo sobre o último suspiro do herói acontecer. E? Insistiu Kiron. Ela se levantou. Olhem, o ponto aqui é o seguinte, eu tenho de entrar lá. Vou encontrar a oficina e deter Luke. E, eu preciso de ajuda. Ela se voltou para mim. Você vem? Eu nem sequer hesitei. E estou dentro. Ela sorriu pela primeira vez em dias, e isso fez tudo valer a pena. Grover, você também? O Deus selvagem está esperando. Grover pareceu esquecer o quanto detestava o mundo inferior. O verso sobre o perdido o deixará completamente animado. Vou empacotar latas recicláveis extras para o lanche. E Tyson, disse Annabeth. Vou precisar de você também. E uhu. Hora de arrebentar. Tyson bateu palmas com tanta força que acordou a senhora Oleari, que cochilava no canto. Espere, Annabeth, disse Kiron. Isso vai contra as leis antigas. Ao herói só são permitidos 2 companheiros. Preciso deles todos, ela insistiu. Kiron, é importante. Eu não sabia por que Annabeth tinha tanta certeza, mas fiquei feliz por ela ter incluído Tyson. Não podia imaginar deixá-lo para trás. Ele era grande e forte, e ótimo com máquinas. Diferentemente dos sátiros, os ciclopes não tinham qualquer problema no subterrâneo. Annabeth. Kiron agitava a cauda nervosamente. Pense bem. Você estaria transgredindo as leis antigas, e sempre há consequências. No inverno passado, 5 partiram em uma missão para salvar Ártemis. Somente 3 voltaram. Pense nisso. 3 é um número sagrado. São 3 parcas, 3 fúrias, 3 filhos olimpianos de Cronos. É um número bom e forte que resiste a muitos perigos. 4, e isso é arriscado. Annabeth respirou fundo. Eu sei. Mas precisamos. Por favor. Dava para ver que Kiron não estava nada satisfeito com aquilo. Quintus nos estudava, como se estivesse tentando decidir qual de nós voltaria vivo. Muito bem. Kiron suspirou. Vamos encerrar a sessão. Os membros da missão devem se preparar. Na aurora de amanhã, mandaremos vocês para o labirinto. Quintus me puxou de lado enquanto o conselho se desfazia. Tenho um mau pressentimento em relação a isso, ele me disse. Ah, senhora. Oleari se aproximou abanando o rabo, feliz. Largou o escudo aos meus pés, e eu lancei para que ela fosse buscar. Quintus a observou correr ruidosamente. Lembrei-me do que Juniper dissera sobre ele ter espionado o labirinto. Eu não confiava nele, mas, quando olhou para mim, vi uma preocupação sincera em seus olhos. Não gosto da ideia de vocês descerem lá, comentou ele. Nenhum de vocês. Mas se tem de fazer isso, quero que se lembrem de uma informação. O labirinto existe para enganar vocês. Ele irá distraí-los. Isso é perigoso para meios sangues. Somos facilmente distraídos. Você já esteve lá? Faz muito tempo. Sua voz estava cansada. Escapei vivo por um triz.
A maioria dos que entram não tem essa sorte. Ele me segurou pelo ombro. Percy, concentre sua mente no que mais importa. Se conseguir fazer isso, poderá encontrar o caminho. E aqui está, e eu queria lhe dar algo. Ele me entregou um pequeno tubo de prata. Era tão frio que quase o deixei cair. Um apito? Perguntei. Um apito para cães, disse Quintus. Para a senhora. Oleari. Obrigado, mas... como ele vai funcionar no labirinto? Não tenho 100% de certeza de que funcione. Mas a senhora. Oleari é um cão infernal. Ela pode aparecer quando chamada, não importa quanto esteja longe. Eu me sentiria melhor sabendo que você está com isso. Se precisar de ajuda, use-o, mas tome cuidado, o apito é feito de gelo estígio. Gelo o quê? Do rio Estige. Muito difícil de fazer. Muito delicado. Não derrete, mas estilhaça quando assoprado, e portanto você só poderá usá-lo uma vez. Pensei em Luke, meu velho inimigo. Pouco antes de eu partir em minha primeira missão, Luke também me deu um presente, sapatos mágicos, que haviam sido criados para me arrastar para a morte. Quintus parecia bem legal. Bastante preocupado. E a senhora? Oleari gostava dele, o que tinha de ter algum significado. Ela largou o escudo babado aos meus pés e latiu, excitada. Senti vergonha por desconfiar de Quintus. Mas, por outro lado, eu havia confiado em Luke também. Obrigado, eu disse a Quintus. Guardei o apito gelado no bolso, prometendo a mim mesmo que nunca usaria, e saí correndo à procura de Annabeth. Desde que comecei a frequentar o acampamento, eu nunca fora ao chalé de Atena. Era um prédio prateado, nada elegante, com cortinas brancas simples e uma coruja entalhada na pedra acima da porta. Os olhos de ônix da coruja pareciam me acompanhar à medida que eu me aproximava. Olá! Gritei lá para dentro. Ninguém respondeu. Entrei e prendi a respiração. O lugar era uma oficina para crianças geniais. Os beliches estavam todos agrupados em uma parede, como se dormir não tivesse muita importância. A maior parte do quarto estava ocupada por bancadas de trabalho, mesas, estojos de ferramentas e armas. Os fundos eram uma imensa biblioteca entulhada com antigos pergaminhos, livros encadernados em couro e brochuras. Havia uma mesa de arquiteto com um jogo de réguas e transferidores e com algumas maquetes de prédios em 3D, mapas de guerra enormes e antigos cobriam as paredes até o teto. Armaduras pendiam sob as janelas, as placas de bronze cintilando ao sol. Annabeth estava no fundo do quarto, revirando velhos pergaminhos. Toque, toque, eu disse. Ela levou um susto e se virou. Oi. Não ouvi você. Está tudo bem? Ela franziu a testa, olhando o pergaminho em suas mãos. Só estou tentando fazer uma pesquisa. O labirinto de Dédalo é imenso. As histórias em nada concordam. Os mapas simplesmente levam do nada a lugar nenhum. Pensei sobre o que Quintus dissera, como o labirinto tenta distrair você. Perguntei-me se Annabeth já saberia disso. Vamos conseguir, eu prometi. O cabelo dela havia se soltado, e caía como uma cortina loura e emaranhada em volta do rosto. Os olhos cinzentos pareciam quase negros. Eu queria liderar uma missão desde que tinha 7 anos, disse ela. Você vai se sair muito bem. Ela olhou para mim agradecida, mas então baixou os olhos para todos os livros e pergaminhos que havia tirado das prateleiras. Estou preocupada, Percy. Talvez eu não devesse ter pedido a você que fosse. Nem ao Tyson ou ao Grover. Ei, nós somos seus amigos. Não perderíamos isso. Mas ela se deteve. O que foi? Perguntei. A profecia? Eu sei que está tudo bem, disse ela baixinho. Qual era o último verso? Nesse momento ela fez algo que me surpreendeu de verdade. Ela piscou para evitar as lágrimas e estendeu os braços. Dei um passo à frente e a abracei. Meu estômago se contorcia freneticamente. Ei, está tudo bem. Dei tapinhas em suas costas. Eu tinha consciência de tudo no quarto. Tinha a sensação de que podia ler as letrinhas mais miúdas de qualquer livro nas prateleiras. O cabelo de Annabeth tinha cheiro de sabonete de limão. Ela estava tremendo. Kiron talvez tenha razão, murmurou ela. Estou transgredindo as regras.
Mas não sei o que mais posso fazer. Preciso de vocês três. É o que parece certo. Então não se preocupe com isso, consegui dizer. Tivemos um monte de problemas antes e conseguimos resolvê-los. Isso é diferente. Não quero que nada aconteça com nenhum de vocês. Atrás de mim, alguém pigarreou. Era Malcolm, um dos meios-irmãos de Annabeth. O rosto dele tinha um tom vermelho vivo. Desculpem, disse ele. A prática de arco e flecha está começando, Annabeth. Kiron pediu que viesse buscá-la. Afastei-me de Annabeth. Estávamos só olhando mapas, eu disse, um tanto tolo. Malcolm me fitou. Ok. Diga a Kiron que já estou indo, pediu Annabeth, e Malcolm saiu apressado. Ela esfregou os olhos. Vá em frente, Percy. É melhor eu me preparar para o arco e flecha. Assenti, sentindo-me confuso como nunca me sentirá em toda a vida. Eu queria sair correndo do chalé, mas, ao mesmo tempo, não queria. Annabeth? Eu disse. Sobre sua profecia. O verso sobre o último suspiro de um herói. Você está se perguntando qual herói? Eu não sei. Não. Outra questão. Estava pensando que o último verso, em geral, rima com o penúltimo. Era algo sobre ele terminava com a palavra morrer? Annabeth baixou os olhos para os pergaminhos. É melhor ir andando, Percy. Prepare-se para a missão. Eu vejo você de manhã. Deixei-a ali, fitando os mapas que levavam do nada a lugar nenhum, mas não conseguia me livrar da sensação de que um de nós não voltaria vivo dessa expedição. Capítulo 5. Pelo menos tive uma boa noite de sono antes da missão, certo? Errado. Naquela noite, em meus sonhos, eu estava na cabine principal do Princesa Andrômeda. As janelas estavam abertas para um mar iluminado pela lua. O vento frio revolvia as cortinas de veludo. Luke estava ajoelhado em um tapete persa diante do caixão dourado de Cronos. À luz do luar, o cabelo louro de Luke parecia totalmente branco. Ele usava uma antiga túnica grega e um hematium branco, uma espécie de capa que pendia de seus ombros. As roupas brancas faziam Luke parecer atemporal e um pouco irreal, como um dos deuses menores do Monte Olimpo. Na última vez que eu o vira, ele estava ferido e inconsciente após uma grave queda do Monte Tan. Agora parecia perfeitamente bem. Quase saudável demais. Nossos espiões relatam sucesso, meu senhor, disse ele. O acampamento Meio-Sangue está enviando uma missão de busca, como previu. Nosso lado do acordo está quase completo. Excelente. A voz de Cronos perfurava minha mente como uma adaga. Era gélida de crueldade. Assim que tivermos o meio de nos orientar, eu mesmo liderarei a vanguarda. Luke fechou os olhos, como se estivesse organizando os pensamentos. Meu senhor, talvez seja cedo demais. Quem sabe Crio ou Hyperion não devessem liderar? Não. A voz estava calma, mas absolutamente firme. Eu liderarei. Mais um coração se juntará à nossa causa, e isso será suficiente. Finalmente vou me erguer inteiro do Tártaro. Mas a forma, meu senhor, a voz de Luke começou a tremer. Mostre-me sua espada, Luke Castellan. Um choque percorreu meu corpo. Percebi que eu nunca tinha ouvido o sobrenome de Luke. Isso nunca me ocorrerá. Luke sacou a espada. O gume duplo de mordecostas brilhou perversamente, metade aço, metade bronze celestial. Várias vezes eu quase fui morto por aquela espada. Era uma arma maligna, letal tanto para mortais quanto para monstros. Era a única lâmina que eu temia de verdade. Você se entregou a mim, Cronos lembrou-lhe. Ganhou esta espada como prova de seu juramento. Sim, meu senhor. É só que você queria poder. Eu lhe dei poder. Agora está além de todo o mal. Em breve você dominará o mundo dos deuses e dos mortais. Não quer se vingar? Não quer ver o Olimpo destruído? Um tremor percorreu o corpo de Luke. Sim. O caixão brilhou, a luz dourada enchendo o ambiente. Então prepare a força de ataque. Assim que o negócio estiver concluído, prosseguiremos. Primeiro, o acampamento Meio-Sangue será reduzido a cinzas. Assim que aqueles heróis importunos forem eliminados, marcharemos ao Olimpo.
Houve uma batida na porta da cabine. A luz do caixão enfraqueceu. Luke ergueu-se. Embainhou a espada, ajeitou as roupas brancas e respirou fundo. Entre. As portas abriram-se. Duas Dracaena entraram coleando, mulheres cobras com 2 corpos de serpente no lugar das pernas. Entre elas vinha Kelly, a impousa líder de torcida de minha visita de orientação na escola. Olá, Luke. Kelly sorriu. Usava um vestido vermelho e estava sensacional, mas eu já conhecia sua verdadeira forma. Sabia o que ela estava escondendo: pernas assimétricas, olhos vermelhos, presas enormes e cabelos em chamas. O que foi, demônio? A voz de Luke era fria. Eu lhe disse que não me incomodasse. Kelly fez beicinho. Isso não é muito simpático. Você parece tenso. Que tal uma boa massagem nos ombros? Luke recuou. Se você tem algo a dizer, diga. Caso contrário, saia. Não entendo por que você está tão irritável ultimamente. Você costumava ser uma companhia legal. Isso foi antes de eu ver o que você fez com o garoto em Seattle. Ah, ele nada significava para mim, disse Kelly. Só um lanchinho, sério. Sabe que meu coração pertence a você, Luke. Obrigado, mas eu dispenso. Agora fale logo ou vá embora. Kelly deu de ombros. Certo. A equipe de avanço está pronta, como você pediu. Podemos partir? Ela franziu a testa. O que foi? Perguntou Luke. Uma presença, disse Kelly. Seus sentidos estão ficando embotados, Luke. Estamos sendo observados. Ela correu o olhar pela cabine. Seus olhos focaram em mim. Seu rosto enrugou-se como o de uma bruxa. Ela mostrou as presas e saltou sobre mim. Acordei com um sobressalto, o coração disparado. Eu poderia ter jurado que as presas da impousa estavam a centímetros de meu pescoço. Tyson roncava no beliche ao lado. Esse som me acalmou um pouco. Eu não sabia como Kelly podia pressentir minha presença em um sonho, mas eu ouvira mais do que queria saber. Um exército estava pronto. Cronos pessoalmente o lideraria. Tudo o que eles precisavam era de um meio para orientar-se no labirinto, então poderiam invadir e destruir o acampamento meio-sangue, e aparentemente Luke acreditava que em breve aquilo aconteceria. Fiquei tentado a ir acordar Annabeth e lhe contar, mesmo sendo madrugada. Então percebi que o quarto estava mais claro do que deveria. Um brilho verde azulado vinha da fonte de água salgada, mais claro e insistente do que na noite anterior. Era quase como se a água estivesse zumbindo. Saí da cama e me aproximei. Dessa vez, nenhuma voz surgiu da água pedindo uma moeda. Tive a sensação de que a fonte esperava que eu agisse primeiro. Provavelmente, eu deveria ter voltado para a cama. Mas pensei no que tinha visto na noite anterior, a estranha imagem de Nico às margens do rio Estige. Você está tentando me dizer algo, falei. Nenhuma resposta da fonte. Muito bem, eu disse. Mostre-me Nico de Ângelo. Não joguei um dracma na fonte, e dessa vez não precisava. Era como se alguma outra força além de Íris, a deusa mensageira, tivesse o controle da água. A superfície tremeluziu. Nico surgiu, mas não estava mais no mundo inferior. Estava de pé em um cemitério sob um céu estrelado. Salgueiros gigantes avultavam-se em torno dele. Nico observava alguns coveiros trabalhando. Eu ouvia o ruído de pás e via a terra voando de um buraco. Ele vestia um casaco preto. A noite era nevoenta. Estava quente e úmido, e sapos coachavam. Uma sacola grande de mercado estava aos pés de Nico. Já está bastante fundo? Perguntou ele. Parecia irritado. Quase, meu amo. Era o mesmo fantasma que eu vira antes com Nico, a imagem tênue e tremeluzente de um homem. Mas, meu amo, eu lhe digo que isso é desnecessário. Você já tem a mim como conselheiro. Quer uma segunda opinião? Nico estalou os dedos, e a escavação cessou. 2 figuras saíram do buraco. Não eram pessoas. Eram esqueletos com roupas esfarrapadas. Vocês estão dispensados, disse Nico. Obrigado. Os esqueletos desabaram em pilhas de ossos. Você pode também agradecer às pás, queixou-se o fantasma. Elas têm tanto entendimento quanto eles. Nico o ignorou. Pegou a sacola e dela tirou um engradado de 12 latas de Coca-Cola.
Abriu uma delas. Em vez de beber, despejou-a na cova. Que os mortos provem de novo este sabor, murmurou ele. Que eles se levantem e aceitem esta oferenda. Que eles recordem. Jogou o restante do refrigerante no túmulo e segurou uma sacola de papel decorada com desenhos. Havia anos eu não via uma daquelas, mas a reconheci, um MC Lanche feliz. Ele a virou de cabeça para baixo e despejou as batatas fritas e os hambúrgueres no túmulo. No meu tempo, usávamos sangue de animal, resmungou o fantasma. É bom o bastante. Eles não percebem a diferença. Vou tratá-los com respeito, disse Nico. Pelo menos me deixe ficar com o brinquedo, pediu o fantasma. Fique quieto, ordenou Nico. Ele esvaziou outro engradado de latas de refrigerante mais 3 MC Lanches felizes na cova, então começou a cantar em grego antigo. Compreendi apenas algumas palavras, uma parte sobre os mortos, lembranças e a volta do túmulo. Assuntos bem alegres. A cova começou a borbulhar. Um líquido marrom espumante chegou à borda, como se o lugar todo estivesse cheio de refrigerante. A névoa tornou-se mais espessa. Os sapos pararam de coachar. Dezenas de figuras começaram a surgir entre as pedras tumulares, em formas azuladas vagamente humanas. Nico havia convocado os mortos com refrigerante e cheeseburgers. São muitos, disse o fantasma, nervoso. Você não conhece seus próprios poderes. Tenho tudo sob controle, disse Nico, embora sua voz soasse frágil. Ele puxou a espada, uma lâmina curta feita de um metal inteiramente preto. Eu nunca vira nada igual. Não era bronze celestial nem aço. Ferro, talvez? A multidão de sombras recuou diante daquela visão. Um de cada vez, comandou Nico. Uma figura avançou flutuando, ajoelhou-se diante daquela piscina e bebeu ruidosamente. Suas mãos fantasmagóricas recolheram batatas fritas da cova cheia de líquido. Quando a forma tornou a se levantar, pude vê-la com muito mais clareza, um adolescente de armadura grega. Tinha cabelos encaracolados e olhos verdes, uma fivela no formato de concha fechava sua capa. Quem é você? Perguntou Nico. Fale. O garoto franziu a testa, como se tentasse lembrar. Então falou com uma voz que parecia papel áspero sendo amassado. Eu sou Teseu. Sem essa, pensei. Aquele não podia ser o Teseu. Era só um garoto. Eu havia crescido ouvindo histórias sobre sua batalha contra o Minotauro e outras assim, mas sempre o visualizava como um homem grande e musculoso. O fantasma que eu via não era nem forte nem alto. Tampouco era mais velho do que eu. Como posso reaver minha irmã? Perguntou Nico. Os olhos de Teseu eram sem vida, como vidro. Não tente. É loucura. Apenas me diga como. Meu padrasto morreu, lembrou Teseu. Atirou-se no mar porque pensou que eu estivesse morto no labirinto. Eu queria trazê-lo de volta, mas não consegui. Meu amo, a troca de alma. Silvou o fantasma. Pergunte-lhe sobre isso. Essa voz. Teseu franziu a testa. Eu conheço essa voz. Não, não conhece, tolo. Disse o fantasma. Responda as perguntas do amo e nada mais. Eu conheço você, insistiu Teseu, como se lutasse para lembrar. Quero saber sobre minha irmã, disse Nico. Essa missão no labirinto vai me ajudar a trazê-la de volta. Teseu estava procurando o fantasma, mas aparentemente não conseguia vê-lo. Devagar, voltou os olhos para Nico. O labirinto é traiçoeiro. Somente um fato me fez sair de lá vivo, o amor de uma jovem mortal. O fio era apenas parte da resposta. Foi a princesa que me guiou. Não precisamos dessa baboseira, disse o fantasma. Eu o guiarei, meu amo. Pergunte a ele se é verdade a história da troca de almas. A você ele dirá. Uma alma por uma alma, disse Nico. É verdade? Eu devo dizer que sim. Mas o espectro? Apenas responda as perguntas, traste. Interrompeu o fantasma. De repente, ao redor da poça, os outros fantasmas começaram a ficar inquietos. Eles se agitavam, sussurrando em tom de nervosismo. Eu quero ver minha irmã. Nico exigiu. Onde ela está? Ele está vindo, disse Teseu, com medo. Ele pressentiu seu chamado. Está vindo. Quem? Perguntou Nico.
Ele vem investigar a origem do poder que está aqui, disse Teseu. Você precisa nos deixar ir. A água em minha fonte começou a tremer, zumbindo com aquela energia. Percebi que todo o chalé estava sacudindo. O barulho tornou-se mais alto. A imagem de Nico no túmulo começou a brilhar até que se tornou doloroso olhá-la. Pare, eu disse em voz alta. Pare. A fonte começou a rachar. Tyson murmurou em seu sono e se virou. Uma luz púrpura lançava sombras horríveis e fantasmagóricas nas paredes do chalé, como se os espectros estivessem escapando da fonte. Desesperado, tirei a tampa de contracorrente e golpeei a fonte, partindo-a em dois. A água salgada espalhou-se por todo lado, e a grande fonte de pedra espatifou-se no chão. Tyson roncou e resmungou, mas continuou dormindo. Desabei no chão, tremendo. Tyson me encontrou ali de manhã, ainda olhando os restos da fonte de água salgada. Logo depois do amanhecer o grupo de busca reuniu-se no punho de Zeus. Eu havia arrumado a mochila, garrafa térmica com néctar, pacote de ambrosia, saco de dormir, corda, roupas, lanternas e muitas baterias extras. Contracorrente estava em meu bolso e o escudo relógio mágico que Tyson fizera para mim, no pulso. Era uma manhã clara. A neblina havia se dissipado e o céu estava azul. Os campistas teriam aulas, voariam nos Pégasos e praticariam arco e flecha e escalada na parede de lava. Enquanto isso, nós estaríamos adentrando o subterrâneo. Juniper e Grover estavam isolados do grupo. Ela andara chorando de novo, mas tentava se controlar, por causa dele. Mantinha-se ocupada com as roupas dele, alisando o boné de Rastafari e tirando pelos de bode soltos da camisa. Como não tínhamos a menor ideia do que encontraríamos, ele estava vestido como humano, com o boné para esconder os chifres, jeans, pés falsos e tênis para esconder as pernas de bode. Kiron, Quintus e a senhora Oleari estavam com os outros campistas que tinham vindo nos desejar boa sorte. Mas havia agitação demais para transmitir a sensação de uma despedida feliz. Um par de tendas foi montado próximo às rochas para o serviço de guarda. Beckendor e os irmãos trabalhavam em uma linha defensiva de espigões e trincheiras. Kiron decidirá que precisaríamos vigiar a saída do labirinto todo o tempo, só por segurança. Annabeth verificava uma última vez seus suprimentos. Quando Tyson e eu nos aproximamos, ela franziu a testa. Percy, você está com uma cara horrível. Ele matou a fonte de água ontem à noite, confidenciou Tyson. O quê? Perguntou ela. Antes que eu pudesse explicar, Kiron aproximou-se, trotando. Bem, parece que vocês estão prontos. Ele tentava parecer otimista, mas dava para ver que estava ansioso. Eu não queria apavorá-lo ainda mais, mas pensei em meu sonho e, antes que mudasse de ideia, disse. Ei, Kiron, posso lhe pedir um favor enquanto eu estiver fora? É claro, meu garoto. Volto já, pessoal. Fiz um gesto na direção do bosque. Kiron ergueu uma sobrancelha, mas me seguiu até que pudéssemos falar sem que ninguém nos ouvisse. Noite passada, comecei, sonhei com Luke e Cronos. Contei-lhe os detalhes. A notícia pareceu pesar em seus ombros. Era o que eu temia, disse Kiron. Em um combate contra meu pai, Cronos, não teríamos a menor chance. Kiron raramente se referia a Cronos como pai. Bem, todos nós sabíamos disso. Todos no mundo grego, Deus, monstro ou titã, tinham algum grau de parentesco. Mas não era exatamente algo de que Kiron gostasse de se gabar. Ah, meu pai é o todo-poderoso senhor titã do mal que quer destruir a civilização ocidental. Eu quero ser igual a ele quando crescer. Você sabe o que ele quis dizer quando falou de um acordo? Perguntei. Não tenho certeza, mas temo que estejam procurando fazer um acordo com Dédalo. Se o velho inventor estiver mesmo vivo, se não tiver enlouquecido após os milhares de anos no labirinto, bem, Cronos pode encontrar meios de dobrar qualquer um à sua vontade. Não qualquer um, garanti. Kiron conseguiu abrir um sorriso. Não. Talvez não qualquer um. Mas, Percy, você precisa ficar alerta. Há algum tempo me preocupo com a possibilidade de que Cronos possa estar procurando Dédalo por outra razão, não apenas a passagem pelo labirinto. O que mais ele desejaria? Algo sobre o que Annabeth e eu estávamos discutindo. Você se lembra do que me contou a respeito de sua primeira viagem no Princesa Andrômeda, a primeira vez que você viu o caixão de ouro? Ah, senti. Luke falava sobre reerguer Cronos, sobre pequenos pedaços dele que surgiam no caixão cada vez que alguém novo se juntava à sua causa, respondi.
E o que foi que Luke disse que fariam quando Cronos tivesse ressuscitado por completo? Um calafrio percorreu minha espinha. Disse que fariam um novo corpo para Cronos, digno das forjas de Hefesto. Exato, disse Quirón. Dédalo foi o maior inventor em todo o mundo. Ele criou o labirinto e muito mais. Automatos, máquinas pensantes. E se Cronos quiser que Dédalo lhe dê uma nova forma? Esse era um pensamento verdadeiramente agradável. Precisamos encontrar Dédalo primeiro, eu disse, e convencê-lo a não fazer isso. Quirón fitava as árvores com o olhar perdido. Outra questão que não entendo é essa conversa de uma última alma juntando-se à causa deles. Isso não parece fazer sentido. Mantive a boca fechada, mas me senti culpado. Eu tomara a decisão de não contar a Quirón que Nico era filho de Hades. Há referência a almas, porém. E se Cronos soubesse sobre Nico? E se conseguisse torná-lo mal? Isso foi quase bastante para me fazer querer contar a Quirón, mas eu não disse nada. Para começar, não tinha certeza se Quirón poderia fazer algo a respeito. Eu mesmo tinha de encontrar Nico. Precisava explicar a ele, fazê-lo me ouvir. Não sei, eu disse, por fim. Mas, talvez você devesse saber um fato que Juniper contou. E contei-lhe que a ninfa das árvores vira Quintus bisbilhotando perto das pedras. Isso não me surpreende. O maxilar de Quirón retesou-se. Isso não o quer dizer que já sabia? Percy, quando Quintus apareceu no acampamento oferecendo seus serviços, eu teria de ser um tolo para não suspeitar dele. Então por que o deixou entrar? Porque, às vezes, é melhor ter alguém em quem não confia perto de você, para que possa ficar de olho nele. Ele pode ser exatamente o que diz, um meio-sangue em busca de um lar. Não fez abertamente nada que me levasse a questionar a lealdade dele. Mas, acredite, vou ficar de olho. Annabeth aproximou-se, provavelmente curiosa por estarmos demorando tanto. Percy, está pronto? Senti. Minha mão deslizou para o bolso, onde mantinha o apito de gelo que Quintus me dera. Olhei para ele e vi Quintus observando-me com atenção. Ele ergueu a mão, dando adeus. Nossos espiões relatam sucesso, dissera Luke. No mesmo dia em que decidimos organizar uma missão, Luke ficará sabendo dela. Tomem cuidado, disse-nos Quirón. E boa caçada. Você também, desejei. Caminhamos em direção às rochas, onde Tyson e Grover esperavam. Olhei para a fissura entre as pedras, a entrada que estava prestes a nos engolir. Bem, disse Grover, nervoso, adeus, luz do sol. Olá, pedras, concordou Tyson. E, juntos, nós quatro descemos para a escuridão. Capítulo 6. Percorremos uns 30 metros antes de estarmos irremediavelmente perdidos. O túnel em nada se parecia com aquele que Annabeth e eu tínhamos encontrado antes. Agora era redondo como um sistema de esgoto, construído com tijolos vermelhos, e tinha vigias protegidas por barras de ferro a cada 3 metros. Por curiosidade, dirigi a luz da lanterna através de uma das vigias, mas nada consegui ver. Ela se abria para a escuridão infinita. Pensei ouvir vozes do outro lado, mas pode ter sido apenas o vento frio. Annabeth dava o melhor de si para nos guiar. Ela teve a ideia de nos mantermos próximos à parede esquerda. Se ficarmos com a mão na parede esquerda e a seguirmos, disse ela, conseguiremos encontrar a saída fazendo o caminho inverso. Infelizmente, assim que ela disse essas palavras, a parede esquerda desapareceu, e nos vimos no meio de uma câmara circular de onde saíam 8 túneis, sem termos a menor ideia de como tínhamos chegado lá. Por onde viemos? Perguntou Grover, nervoso. Façam meia volta, disse Annabeth. Cada um de nós virou-se para um túnel diferente. Era ridículo. Ninguém conseguia decidir que caminho levava de volta ao acampamento. Paredes esquerdas são malvadas, disse Tyson. Que caminho seguir agora? Annabeth lançou o feixe de sua lanterna sobre a arcada dos 8 túneis. Até onde eu podia ver, eram idênticos. Por ali, disse ela. Como você sabe? Perguntei. Raciocínio dedutivo. Então, você está chutando. Venha, ande, disse ela. O túnel que ela escolhera estreitou-se rapidamente. As paredes agora eram de cimento cinza, e o teto ficou tão baixo que logo estávamos andando curvados. Tyson foi forçado a engatinhar.
A respiração ofegante de Grover era o ruído mais alto no labirinto. Não suporto mais, sussurrou ele. Já chegamos? Estamos aqui embaixo talvez há 5 minutos, disse Annabeth. Faz mais tempo do que isso, insistiu Grover. E por que Pan estaria aqui? Isto é o oposto do mundo selvagem. Seguimos adiante nos arrastando. Exatamente quando achei que o túnel fosse ficar tão estreito que nos espremeria, ele se abriu em um salão imenso. Iluminei as paredes com minha lanterna. Uau! E exclamei. O salão inteiro era coberto por mosaicos de azulejos. As imagens estavam sujas e desbotadas, mas ainda dava para distinguir as cores: vermelho, azul, verde, dourado. O friso mostrava os deuses olimpianos em um banquete. Lá estava meu pai, Poseidon, com seu tridente, estendendo uvas para Dioniso transformar em vinho. Zeus celebrava com os sátiros, e Hermes voava com suas sandálias aladas. As imagens eram lindas, mas não muito precisas. Eu já vira os deuses. Dioniso não era assim tão bonito, e o nariz de Hermes não era tão grande. No meio do salão havia uma fonte de 3 níveis, que parecia não conter água havia muito tempo. Que lugar é este? Murmurei. Parece romano, disse Annabeth. Estes mosaicos têm cerca de 2000 anos. Mas como é que podem ser romanos? Eu não era assim tão bom em história antiga, mas tinha certeza de que o Império Romano nunca havia chegado a Long Island. O labirinto é uma colcha de retalhos, explicou Annabeth. Eu lhe disse, está sempre se expandindo, acrescentando pedaços. É a única obra de arquitetura que cresce por si só. Você fala como se isso aqui estivesse vivo. Um som de lamento ecoou no túnel à nossa frente. Não vamos falar sobre isso estar vivo, choramingou Grover. Por favor. Tudo bem, disse Annabeth. Adiante. Pelo corredor com os sons ruins? Perguntou Tyson. Até ele parecia nervoso. Sim, respondeu Annabeth. A arquitetura está envelhecendo. Isso é um bom sinal. A oficina de Dédalo deve ficar na parte mais antiga. Isso fazia sentido. Mas logo o labirinto estava zombando de nós, seguíamos 15 metros e o túnel voltava ao cimento, com canos de bronze descendo pelas paredes pichadas. Em um letreiro de neon lia-se Mos Rules. Estou achando que isso não é romano, eu disse, muito oportunamente. Annabeth respirou fundo e seguiu em frente. A cada poucos metros os túneis serpenteavam, mudavam de direção e se ramificavam. O piso abaixo de nossos pés mudava de cimento para lama para tijolos e de volta a cimento. Não havia lógica alguma em nada daquilo. Deparamos com uma adega, um punhado de garrafas empoeiradas em suportes de madeira, como se estivéssemos andando pelo porão de alguém, só que não havia qualquer saída acima de nós, apenas mais túneis prosseguindo. Mais tarde o teto transformou-se em pranchas de madeira, e eu podia ouvir vozes e o rangido de passos acima de nós, como se estivéssemos passando por algum bar. Era reconfortante ouvir vozes de pessoas, mas, por outro lado, não podíamos alcançá-las. Estávamos presos ali embaixo, sem saída. E então encontramos nosso primeiro esqueleto. Estava vestido com roupas brancas, uma espécie de uniforme. Ao lado dele havia um caixote de madeira com garrafas de vidro. Um leiteiro, disse Annabeth. O quê? Perguntei. Antigamente eles entregavam o leite. Sim, eu sei o que eles são, mas isso era quando minha mãe era pequena, 1 milhão de anos atrás. O que ele está fazendo aqui? Algumas pessoas entram por engano, afirmou Annabeth. Outras vêm com o propósito de explorar e nunca mais voltam. Há muito tempo os cretenses mandavam gente para cá como oferendas de sacrifício humano. Grover engoliu em seco. Ele está aqui faz muito tempo. Apontou para as garrafas, cobertas por poeira branca. Os dedos do esqueleto agarravam-se à parede de tijolos, como se tivesse morrido tentando sair. São só ossos, disse Tyson. Garoto bode, não se preocupe. O leiteiro está morto. Não é o leiteiro que me perturba, replicou Grover. É o cheiro. Monstros. Você não está sentindo? Tyson concordou. Muitos monstros. Mas o subterrâneo cheira assim. Há monstros e há leiteiros mortos. Ah, bom, lamuriou-se Grover. Pensei que eu pudesse estar enganado. Precisamos ir mais fundo no labirinto, disse Annabeth. Tem de haver um caminho até o centro.
Ela nos guiou para a direita, depois para a esquerda, por um corredor de aço inoxidável que parecia uma espécie de duto de ar, e voltamos ao salão de azulejos romanos com a fonte. Desta vez, porém, não estávamos sozinhos. O que notei primeiro foram os rostos. Ambos. Eles se projetavam das laterais da cabeça, olhando sobre os ombros, de modo que a cabeça era muito mais larga do que deveria ser, semelhante à de um tubarão-martelo. Olhando diretamente para ele, tudo o que vi foram duas orelhas que se sobrepunham e costeletas como uma imagem refletida. Estava vestido como um porteiro da cidade de Nova York, em sobretudo preto, sapatos engraxados e uma cartola preta que de algum modo conseguia manter na cabeça dupla. E então, Annabeth? Disse o rosto da esquerda. Ande logo. Não ligue para ele, disse o rosto da direita. Ele é terrivelmente grosseiro. Por aqui, senhorita. O queixo de Annabeth caiu. Eu não. Aquele homem engraçado tem dois rostos. Tyson franziu a testa. O homem engraçado tem ouvidos, sabia? Repreendeu o rosto da esquerda. Agora venha, senhorita. Não, disse o rosto da direita. Por aqui, senhorita. Fale comigo, por favor. O homem de dois rostos examinava Annabeth o melhor que podia com o canto dos olhos. Era impossível olhar para ele diretamente sem focalizar um lado ou outro. E de repente percebi que era isso que ele estava pedindo, ele queria que Annabeth escolhesse. Atrás dele havia duas saídas, bloqueadas por portas de madeira com imensos cadeados de ferro. Elas não estavam ali da primeira vez que passamos pelo salão. O porteiro de dois rostos segurava uma chave de prata, que ficava passando da mão esquerda para a direita. Eu me perguntava se este não seria um salão completamente diferente, mas o friso dos deuses parecia exatamente o mesmo. Atrás de nós, a porta por onde havíamos entrado desapareceu, substituída por mais mosaicos. Não voltaríamos pelo mesmo caminho que chegamos. As saídas estão fechadas, disse Annabeth. Dan! Exclamou o rosto da esquerda. Para onde levam? Perguntou ela. Provavelmente, leva ao caminho que você deseja seguir, disse o rosto da direita, encorajador. O outro leva à morte certa. Eu sei quem você é, disse Annabeth. Ah, você é espertinha. Zombou o rosto da esquerda. Mas você sabe que caminho escolher? Eu não tenho o dia todo. Por que vocês estão tentando me confundir? Perguntou Annabeth. Você está no comando agora, minha querida. O rosto da direita sorriu. As decisões estão todas sobre seus ombros. Era isso que você queria, não era? Nós a conhecemos, Annabeth, disse o rosto da esquerda. Sabemos contra o que você luta todos os dias. Conhecemos suas indecisões. Você terá de fazer sua escolha mais cedo ou mais tarde. E essa escolha poderá matá-la. Eu não sabia do que eles estavam falando, mas parecia que se tratava de algo mais do que uma escolha entre portas. A cor sumiu do rosto de Annabeth. Não. Deixem-me em paz, eu disse. Aliás, quem são vocês? Eu sou seu melhor amigo, disse o rosto da direita. Eu sou seu pior inimigo, disse o da esquerda. Eu sou Jano, disseram ambos em uníssono. O Senhor das Portas. Dos inícios. Dos fins. Das escolhas. Cuidarei de você logo, Perseu Jackson, disse o rosto da direita. Mas, por ora, é a vez de Annabeth. Ele riu alegremente. Isso é tão divertido. Cale a boca. Disse o rosto da esquerda. Isso é sério. Uma escolha ruim pode arruinar toda a sua vida. Pode matar você e todos os seus amigos. Mas, sem pressão, Annabeth. Escolha. Com um súbito calafrio, lembrei-me das palavras da profecia da criança de Atena, a defesa final. Não faça isso, eu disse. Receio que ela seja obrigada, disse o rosto da direita alegremente. Annabeth umedeceu os lábios. Eu escolho. Antes que ela pudesse indicar uma das portas, uma luz brilhante inundou o salão. Jano levou as mãos a ambos os lados da cabeça para cobrir os olhos. Quando a luz se dissipou, havia uma mulher de pé na fonte. Era alta e graciosa, com cabelos longos cor de chocolate, presos com tranças e fitas de ouro. Usava um vestido branco simples, mas, quando se movia, o tecido oscilava com diferentes cores, como o óleo na água.
Jano, disse ela, estamos causando problema outra vez? N não, senhora. Gaguejou o rosto direito de Jano. Sim. Disse o rosto da esquerda. Cale a boca. Disse o da direita. Como? Perguntou a mulher. Não a senhora. Eu estava falando comigo. Entendo, disse a dama. Você sabe muito bem que sua visita é prematura. A hora da garota ainda não chegou. Então eu dou a você uma escolha, em deixe esses heróis comigo ou transformo você em uma porta e a derrubo. Que tipo de porta? Perguntou o rosto da esquerda. Cale a boca. Repetiu o da direita. Portas duplas de vidro são bacanas, ponderou o rosto da esquerda. Bastante luz natural. Cale a boca. Gemeu o da direita. Não a senhora. É claro que vou embora. Só estava me divertindo um pouquinho. Fazendo meu trabalho. Oferecendo escolhas. Criando indecisão, corrigiu a mulher. Agora vá. Estraga prazeres, resmungou o rosto da esquerda, e então ergueu a chave de prata, introduziu-a no ar e desapareceu. A mulher voltou-se para nós, e o medo envolveu meu coração. Seus olhos brilhavam com poder. Deixe esses heróis comigo. Isso não me soava bem. Por um segundo quase desejei que pudéssemos ter arriscado nossa sorte com Jano. Mas então a mulher sorriu. Vocês devem estar com fome, disse ela. Sentem-se comigo e vamos conversar. Ela acenou a mão e a velha fonte romana começou a jorrar. Jatos de água clara borrifavam o ar. Uma mesa de mármore surgiu, repleta de travessas de sanduíches e jarras de limonada. Quem é você? Perguntei. Eu sou Hera. A mulher sorriu. A rainha dos céus. Eu vira era uma vez em um conselho dos deuses, mas não prestara muita atenção nela. Na ocasião, eu estava cercado por vários outros deuses que debatiam se deviam ou não me matar. Não me lembrava dela assim, tão normal. Naturalmente, os deuses costumam ter 6 metros de altura quando estão no Olimpo, o que os faz parecer muito menos normais. Mas agora ela parecia uma mãe comum. Elas nos serviu sanduíches e limonada. Grover, querido, disse ela, use o guardanapo. Não o coma. Sim, senhora, disse Grover. Tyson, você está definhando. Quer mais um sanduíche de manteiga de amendoim? Tyson reprimiu um arroto. Sim, bondosa senhora. Rainha Hera, disse Annabeth. Não posso acreditar. O que está fazendo no labirinto? Hera sorriu. Deu um peteleco e o cabelo de Annabeth penteou-se sozinho. Toda a sujeira e a fuligem desapareceram de seu rosto. Vim ver vocês, naturalmente, disse a deusa. Grover e eu trocamos olhares nervosos. Em geral, quando os deuses vêm à sua procura, não é pela bondade em seu coração. É porque querem algo. Ainda assim, isso não me impediu de comer sanduíches de peito de peru e queijo suíço, batata frita e limonada. Eu não havia percebido o quanto estava faminto. Tyson engolia um sanduíche de manteiga de amendoim atrás do outro, e Grover estava adorando a limonada, mastigando o copo plástico como se fosse um cone de sorvete. Eu não pensei, e a voz de Annabeth falhou. Bem, não pensei que a senhora gostasse de heróis. Hera sorriu com indulgência. Por causa daquela pequena rusga que tive com Hércules? Francamente, tive uma publicidade tão ruim por causa de um único desentendimento. A senhora não tentou matá-lo, muitas vezes? Perguntou Annabeth. São águas passadas, minha querida. Hera fez um gesto displicente com a mão. Além disso, ele era filho de meu amado marido com outra mulher. Minha paciência estava desgastada, admito. Mas Zeus e eu temos tido ótimas sessões de aconselhamento conjugal desde então. Falamos de nossos sentimentos e chegamos a um entendimento, e especialmente depois daquele último pequeno incidente. Refere-se a quando ele gerou Thalia. Arrisquei, mas imediatamente desejei não tê-lo feito. Assim que eu disse o nome de nossa amiga, a meio-sangue filha de Zeus, os olhos de Hera voltaram-se, gélidos, para mim. Percy Jackson, não é? Um filhos de Poseidon. Tive a impressão de que ela estava pensando em outra palavra que não era filhos. Pelo que me recordo, no solstício de inverno votei para que o deixassem vivo. Espero ter votado corretamente. Ela voltou-se para Annabeth com um sorriso ensolarado.
Seja como for, certamente não lhe desejo mal algum, minha menina. Sei da dificuldade de sua missão. Principalmente quando você tem de lidar com encrenqueiros como Jano. Annabeth baixou os olhos. Por que ele estava aqui? Estava me enlouquecendo. Tentando, concordou Hera. Você precisa entender. Os deuses menores como Jano estão sempre frustrados com os pequenos papéis que desempenham no universo. Receio que alguns tenham pouco amor pelo Olimpo e possam facilmente ser levados a apoiar a ascensão de meu pai. Seu pai? Perguntei. Ah. Claro. Eu havia esquecido que Cronos era também pai de Hera, além de Zeus, de Poseidon e de todos os olimpianos mais velhos. Ocorreu-me que isso fazia de Cronos meu avô, mas esse pensamento era tão esquisito que o apaguei da mente. Precisamos ficar de olho nos deuses menores, disse Hera. Jano. Hécate. Morfeu. Eles se dizem devotados ao Olimpo, e no entanto, foi o que Dioniso fez, lembrei. Confrontou os deuses menores. De fato. Hera fitou os mosaicos desbotados dos olimpianos. Como vocês veem, em tempos difíceis até os deuses podem perder a fé. Eles começam a depositar confiança nas escolhas erradas, os coitadinhos. Deixam de olhar o panorama e começam a agir com egoísmo. Mas eu sou a deusa do casamento, vocês sabem. Estou acostumada à perseverança. É preciso se erguer acima das discordâncias e do caos e continuar acreditando. É preciso manter os objetivos sempre em mente. E quais são seus objetivos? Perguntou Annabeth. Manter minha família, os olimpianos, unidos, é claro. Ela sorriu. No momento, a melhor forma de fazer isso é ajudando vocês. Zeus não permite que eu interfira muito, mas uma vez a cada século, aproximadamente, em uma missão que me interesse muito, ele permite que eu conceda um desejo. Um desejo? Antes que você o faça, deixe-me lhe dar alguns conselhos, o que posso fazer de graça. Sei que vocês estão procurando Dédalo. O labirinto dele é um mistério para mim tanto quanto é para vocês. Mas, se querem conhecer o destino de Dédalo, eu faria uma visita a meu filho Hefesto, em sua forja. Dédalo era um grande inventor, o preferido de Hefesto. Nunca houve um mortal a quem Hefesto admirasse mais. Se alguém acompanhou a vida de Dédalo e pode lhe falar sobre o destino dele, esse é Hefesto. Mas como chegamos lá? Perguntou Annabeth. Esse é meu desejo. Quero um meio de me orientar pelo labirinto. Que assim seja. Hera pareceu desapontada. No entanto, você pede algo que já lhe foi dado. Não entendi. O meio já está a seu alcance. Ela olhou para mim. Percy sabe a resposta. Eu. Mas isso não é justo, disse Annabeth. Você não está nos dizendo o que é. Hera sacudiu a cabeça. Conseguir uma coisa e ter a sabedoria para usá-la são posições bem diferentes. Estou certa de que sua mãe, Atena, concordaria. O salão ribombou com um trovão distante. Hera pôs-se de pé. Esse é meu sinal. Zeus está ficando impaciente. Pense no que eu disse, Annabeth. Procure Hefesto. Vocês precisarão passar pelo rancho, imagino. Mas prossigam. E usem todos os meios a seu dispor, por mais triviais que pareçam. Ela apontou na direção das duas portas e elas se desfizeram, revelando corredores gêmeos, abertos e escuros. Uma última observação, Annabeth. Eu só adiei o dia de sua escolha. Não o evitei. Logo, como disse Jano, você terá de tomar uma decisão. Até logo. Ela fez um aceno com a mão e transformou-se em fumaça branca. O mesmo aconteceu com a comida, no momento exato em que Tyson mordia um sanduíche, que virou névoa em sua boca. A fonte gotejou até parar. As paredes de mosaico embaçaram-se e tornaram a ficar sujas e desbotadas. O salão não era mais um lugar onde se gostaria de fazer um piquenique. Annabeth bateu o pé. Que tipo de ajuda foi essa? Aqui, coma um sanduíche. Faça um pedido. Opa, não posso ajudá-la. Puh. Puh, concordou Tyson, com tristeza, olhando o prato vazio. Bem, suspirou Grover, ela disse que Percy conhece a resposta. Já é um início. Todos olharam para mim. Mas eu não sei, disse. Não sei do que ela estava falando. Muito bem.
Annabeth suspirou. Então vamos continuar. Por onde? Perguntei. Eu queria mesmo era perguntar o que ela queria dizer sobre a escolha que Annabeth precisava fazer. Mas, nesse momento, Grover e Tyson se retesaram. Eles se levantaram juntos, como se tivessem ensaiado. Pela esquerda, disseram ambos. Annabeth franziu a testa. Como podem saber? Porque algo está vindo pela direita, disse Grover. Algo grande, concordou Tyson. Com pressa. A esquerda me parece bastante boa, decidi. Juntos mergulhamos no corredor escuro,